Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 11 de junho de 2021, sexta-feira, nosso último dia de aula dessa semana. Então, você aí que está me assistindo nesse momento, sejam bem-vindos ao nosso encontro, tá bom? Aqui o professor Euler, professor de matemática de vocês, estará dando continuidade nos nossos estudos. E hoje nós estaremos fazendo aí uma recapitulação do nosso conteúdo programático bimestral, né, e avaliativo. Então, de antemão, já quero que você pegue aí a sua agenda, o seu livro didático, o seu caderno para acompanhar a nossa aula de hoje, tá bom? Lembrando que na nossa aula de hoje estaremos fazendo aí uma breve recapitulação do nosso conteúdo estudado aqui no bimestre e que faremos aí uma ligação com o assunto que será cobrado na avaliação de vocês, tá bom? Então, peço que você acompanhe, preste bastante atenção. Se você perceber que ficou alguma dúvida, você anote sua dúvida, que daqui a pouco você pode estar enviando aí a sua dúvida para o professor Euler. Beleza? Bom, então vem junto comigo, estarei compartilhando aqui a nossa tela, tá bom? Do nosso slide, para que você possa acompanhar tanto o enunciado quanto a explicação. Eu quero que você acompanhe com bastante atenção, porque estarei fazendo aí somente uma explicação superficial daquilo que nós já estudamos, né? Reforçando com algum exemplo, é claro. Bom, então, nesse momento estarei espalhando aqui a tela para vocês do resumo aí do nosso conteúdo, né, de circunferência. Então, peço que você acompanhe a partir de agora. Vamos lá, turma. O nosso estudo deu origem aí no livro didático de vocês, do capítulo 24, certo? Então, capítulo 24, Geometria Analítica 2. Nós começamos aqui o segundo bimestre falando sobre a Geometria Analítica 2. Não sei se já falei para vocês, mas a matemática ela é dividida aí, ó, na parte de matemática de geometria plana, geometria analítica e geometria espacial, certo? Então, 3 geometrias. E vocês estudaram no primeiro bimestre a geometria 1, analítica 1, e agora estarão estudando a geometria analítica 2, né? Que é na nossa aula de hoje, que a gente vai fazer na nossa aula de hoje. Então, o que é estudado em relação à geometria analítica 2? A circunferência e o espaço ao redor, né? Então, é isso que nós vamos estar compreendendo a partir de agora. Bom, então, Geometria Analítica 2, capítulo 24 do livro didático de vocês. Vamos lá, gente. Nós começamos a falar do estudo da circunferência, né? Então, o que é uma circunferência, professor? O que nós podemos definir como uma circunferência? Uma circunferência é uma região plana, né, formada por vários pontos, e a junção desses pontos vai formar a circunferência. Então, vocês podem verificar aqui, ó, essas figuras, né, que temos aqui em relação a circunferências. O que seria a circunferência? Por exemplo, aqui, ó, nós temos somente esse anel aqui de fogo, então esse anel corresponde à circunferência. Aqui, ó, nessa figura nós podemos verificar somente essa parte branca é a circunferência, né? E aqui no desenho do compasso nós temos essa figura, essa é a circunferência. E o que é essa parte preenchida, professor, aqui dentro, ó? Essa parte é o círculo, tá bom? Então a diferença de círculo e circunferência é essa parte, ó, onde o círculo é a região plana e a circunferência é somente a borda, né? Beleza. Então, circunferência é a figura plana formada por todos os pontos que estão a uma distância R. O que seria esse ponto R? É o raio, né, de um ponto fixo dado. O ponto fixo é o centro, se nós fôssemos pegar, por exemplo, aqui seria esse ponto vermelho, né, até aqui a borda. E essa borda, essa medida do ponto da circunferência do centro até a borda, chama-se raio. Professor, e como chama-se a maior medida dentro da circunferência? Chama-se diâmetro, tá bom? E o diâmetro é 2 vezes o raio, beleza? E a distância R é o raio, né? Essa distância R é referente aí à circunferência, tá bom? Beleza. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar recordando com vocês aqui, ó, os elementos principais aí em relação à circunferência. Quais são eles? Só para relembrar vocês. Eu sei que vocês já estudaram, com certeza vocês lembram. Quais são os elementos, professor, de dentro de uma circunferência? São centro, raio, arco, diâmetro e também nós temos aí cordas, né? Acredito que vocês lembram desses elementos. Possivelmente vocês estudaram na segunda série, então precisam aí estar relembrando cada vez mais, né? Beleza. Agora nós fizemos essa recapitulação sobre o conceito da circunferência. Vamos ver algumas das suas aplicações. Acompanhe aí, turma. Nós temos aqui, ó,
a equação reduzida da circunferência. Nós estudamos a equação reduzida e nós trabalhamos aqui com vocês algumas aplicações, né? Então nós podemos verificar que, como representamos a circunferência na geometria analítica, uma pergunta, né? Como é que é representada a circunferência na geometria analítica? Bom, é representada pelo estudo dos pontos, né? Esses pontos com determinadas coordenadas. E eu sempre cito que, quando você fala em coordenada, você está falando aí, ó, o direcionamento de uma determinada posição. Por exemplo, nós aqui, em relação ao local que nós moramos, nós temos uma coordenada, onde temos o número da casa, o bairro que você mora, a rua que você mora, é uma coordenada. E o que seria o ponto de referência, professor? O ponto de referência, ou ponto de coordenadas, seria aí o encontro, né? O nome da sua rua com um bairro, ou o número da sua casa com a numeração da sua rua, tá bom? Então é um exemplo aí, ó, de como fazer a aplicação da circunferência. Beleza? Bom, temos aqui, ó, observe o desenho de uma circunferência no plano cartesiano. Esse aqui é o plano cartesiano, né? Onde nós temos o eixo X e o eixo Y. E temos as coordenadas. Aqui está a nossa circunferência, certo? Aqui a coordenada do centro é dada pelo ponto A e B, ó, onde o A está no eixo de X e o B está no eixo de Y, certo? E essa distância aqui, ó, do centro até a borda da circunferência é uma distância P, que é dada pela coordenada X e Y, certo? Não esquecendo que do ponto C até o ponto P é a medida do raio, tá bom? Então, o seu centro está no ponto C, nesse caso o C, A e B, né? E o seu raio está indicado pela letra R. O raio aqui, ó, é um ponto que sai do centro da circunferência até a borda dela, né? Qualquer segmento que sai do centro da circunferência e chega na borda da circunferência denomina-se raio, ok? Beleza. O P de XY representa qualquer ponto pertencente à circunferência. E essa simbologia é tão importante que nós precisamos relembrar, daqui a pouco eu acredito que vai ter tempo de fazer isso, de relembrar em relação à posição relativa da circunferência, do ponto e a circunferência, né? E o ponto P, como vocês podem ver, ele é igual ao raio, né? Então, se essa medida do ponto C ao P é igual ao raio, podemos afirmar que esse ponto ele faz parte da circunferência, ou seja, ele pertence à circunferência. Se esse ponto ele exceder a circunferência, podemos afirmar que ele é externo à circunferência. E se esse ponto ele não chegar aqui na borda da circunferência, podemos afirmar que ele é interno à circunferência. Ou seja, interno, o raio, a medida do ponto é menor do que o raio, igual, o raio é igual ao ponto da circunferência, né? Nós podemos dizer que quando ele pertence, podemos dizer que ele é igual à circunferência, o ponto do P, né? E quando ele for maior do que a circunferência, podemos dizer que a medida é maior do que o raio, tá bom? Beleza. Agora que nós recordamos aqui esses elementos, vamos relembrar um pouquinho vocês aqui, ó, sobre os pontos, né? Os pontos P, X e Y da circunferência estão situados à mesma distância do ponto C a B. E essa distância nós já aprendemos lá no começo do primeiro bimestre, né? A distância é dada aqui, ó, pela razão, né? Na verdade, pelo raio. E essa distância ela pode ser calculada aqui, ó, através dessa fórmula. E essa fórmula aqui de distância nada mais é do que a equação geral, a equação reduzida da circunferência. Então, pegue agora a sua caneta, com certeza você já tem anotado aí as informações, e anote essa fórmula aqui, ó, gente, tá bom? Essa fórmula aqui, vou até pegar aqui o meu pincel para fazer, verificando aqui, né? Temos um pincel, temos aqui disponível. Vou pegar aqui o meu pincel para fazermos aqui uma observação, tá? Deixa eu pegar aqui. É essa aqui. Então, essa fórmula aqui, gente, tá aqui, ó, é a fórmula da equação reduzida da circunferência, onde o valor x e y é referente à coordenada, o ponto A é referente aqui ao elemento no eixo de x e o ponto B é referente ao elemento no eixo de y. E esses dois elementos juntos formam a coordenada A e B, né? A coordenada do centro da circunferência. Ok? Beleza. Então, uma circunferência de centro... Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui em cima, para não atrapalhar a nossa aula. Beleza. Essa circunferência de centro CAB de raio R tem a equação x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. Essa aí é a equação
reduzida da circunferência. Por exemplo, se você tiver uma questão e desse para vocês aqui, por exemplo, aqui fosse 4 e aqui fosse 3, né? Vamos colocar aqui. Se, por exemplo, aqui ó, fosse 4 e aqui fosse 3. E a medida do raio, desse tamanho do raio aqui, ó, fosse, vamos colocar aqui, como igual a 2, né? Vamos considerar como 2 o raio. Como é que eu ia conseguir resolver, professor? Ó, era só substituir, ó, o x menos 3, né, que ficaria x menos 3. Aqui ficaria y menos 4 elevado ao quadrado. Igual ao raio ao quadrado. Mas quanto que é raio ao quadrado? É 2 elevado ao quadrado, que nesse caso seria 4. Então, qual seria a equação reduzida dessa circunferência? Seria x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. Essa seria a equação reduzida da circunferência, tá bom? Se você vai perceber que durante aí a nossa aula nós vamos estar fazendo aí essas operações, tá bom? De exemplos. Então, vamos lá, gente. Agora que nós relembramos vocês aí como é feito a equação geral da circunferência, reduzida, desculpem, nós vamos fazer agora uma relembrar na verdade, né? O conceito da equação geral. Vamos lá. A equação geral da circunferência. Por meio da equação reduzida, né? Nós temos aí a equação reduzida que agora há pouco nós vimos, de centro A e B e raio R, vamos determinar a equação geral da circunferência. Observação. Pessoal, se a questão pedir para você determinar a equação reduzida, você vai chegar à resposta nesse modelo, tá bom? Lembrando que aqui o raio você precisa determinar. Já aqui a parte desse produto notável, você não vai determinar quando a questão pedir para você determinar a equação reduzida. Mas, se porventura ela pedir para você determinar a equação geral, aí sim você precisa fazer isso, tá bom? Aí você vai distribuir, né, aqui o produto notável, né, fazendo aí a separação, né, de x e y, e também encontrar o valor do raio, tá bom? Aí você vai determinar a equação geral da circunferência, que nesse caso é essa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês bem marcar. Essa aqui, tá bom? Então, observe, ó. X elevado ao quadrado, isso aqui é um quadrado de diferença de dois termos, né? Quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o valor de x vezes o a, que é 2ax, mais o quadrado do segundo termo. Produto notável, quadrado da diferença. Mais, repete o sinal de mais, aqui de novo, ó, quadrado da diferença de dois termos. Então vamos ter o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo isso igual ao raio ao quadrado. Como o raio ele não pode ficar no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro negativo. Então nós vamos ter aqui, ó, agrupando os termos semelhantes, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x, menos 2b, a ao quadrado e b ao quadrado menos raio ao quadrado. Lembrando que o a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é os valores que nós podemos encontrar as coordenadas do centro da circunferência e também podemos encontrar a medida do raio através desses três valores, né? O valor de a, o valor de b e o valor do raio, né? Que seria o c. Beleza? Tranquilo, né? Nós estamos só apenas relembrando vocês essas fórmulas, que eu tenho certeza que você já tinha dado uma esquecida nelas aí, né? É muita informação. Então o professor veio aqui, ó, recapitular com vocês, revisando aí, para vocês relembrarem novamente, tá bom? Beleza. Então nós vamos dizer o seguinte, que a equação reduzida já fizemos o nosso estudo, que é esta aqui, e a equação geral é a resolução da equação reduzida, tá bom? Então, não esquecendo em relação às duas equações, tá bom? Beleza. Agora que nós fizemos essa parte de recapitulação, nós vamos aqui, ó, mostrar para vocês a aplicação de um exemplo. Temos aqui, ó, vamos obter as coordenadas do centro e a medida do raio da circunferência com base em sua equação geral dada a seguir. Então, a questão, ela nos deu aqui essa equação. Nós não sabemos qual é o valor de A, qual é o valor de B e não sabemos qual é o valor do raio, né? Precisamos determinar. Como é que eu faço isso, professor? Nós vamos igualar, vamos chamar de menos 2A o valor que acompanha o valor de x, menos 2b o valor que acompanha o valor de y. E o c, gente, o c, que é o raio, né, é determinado aí, ó,
por esse número que está aqui, que é um termo independente, tá bom? Então vamos com calma. Primeiramente o valor 2A, né? Menos 2A igual a menos 8. Esse menos 2A é da fórmula, tá bom? Menos 2A igual a menos 8. Isso implica que o A é igual a 4, porque 2 vezes 4 é igual a 8, certo? Temos o valor de B. Então 2B é 16. Se 2B é igual a 16, então o menos 2B é igual a 16, então 2B é igual a 8, né? O valor de B é igual a menos 8. Então, fizemos aqui a resolução. O que nós encontramos, professor? Esses dois pontos são as coordenadas do centro da circunferência, né? O A é no eixo de X e o B é no eixo de Y. E o centro da circunferência? Tá aqui, ó. O centro da circunferência é o ponto 4 e menos 8. 4 em X e menos 8 em Y, tá bom? Aqui, ó. Vamos encontrar agora a medida do raio. Como é que eu encontro o raio, professor? Pelo teorema de Pitágoras, né, nós temos aqui essa operação, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado, igual a menos 20. Menos 20 é o termo independente aqui, ó, da nossa equação. Então, vamos resolver substituindo o valor de A, que nesse caso é 4, o valor de B, que é menos 8, e o raio que nós não temos. Nós vamos fazer, ó, 4 ao quadrado vai dar 16. Só aqui uma observação, né? Fica aqui, ó, 16 mais 8 ao quadrado dá 64, menos raio ao quadrado igual a menos 20. Agora a gente vai manter o menos raio ao quadrado no primeiro membro. O 16 que estava positivo vai passar para o segundo membro negativo. O 20 que estava negativo ele continua, né? E o 64 que estava positivo passa para o segundo membro negativo. Então, somando menos 20, menos 16, menos 64, nós temos menos 100, né? Então, menos 100 é igual a raio ao quadrado, isso implica que o raio é igual a 10. Por que deu 10, professor? Porque menos vezes menos vai dar mais, então o raio é igual a 10, né? 10 elevado ao quadrado dá 100. Então, a medida do raio é 10, a medida aí do centro da circunferência é 4 e menos 8, tá bom? Não esqueçam, para determinar as coordenadas do centro da circunferência e a medida do raio, nós temos que fazer esse processo aqui de resolução, tá bom? Nós encontramos tanto a coordenada do centro quanto a medida do raio. Beleza? Firme, joia, né? Então, essa aí, gente, é a nossa primeira parte de estudo sobre a circunferência. Agora vamos estar relembrando com vocês algumas posições relativas. Vamos lá. Temos aqui, ó, a posição relativa entre ponto e circunferência. A nossa primeira parte aí, né, de posição relativa, nós vamos estar relembrando com vocês algumas posições. Como eu falei anteriormente que temos 3 situações em relação ao ponto e circunferência. A primeira situação temos aqui, ó, o segmento CT, o segmento CR e o segmento CS. Esses segmentos, eles têm aí, ó, uma forma simbólica, né, de representar. Podemos concluir o seguinte, deixa eu pegar aqui minha caneta para nós fazermos bem legal. Vamos lá. O ponto T, né? Esse ponto T aqui eu posso afirmar que o segmento, né, CT, vamos colocar em relação ao ponto T, né? Esse aqui, ó, ele é igual à medida do raio, tá bom? Ele é igual à medida do raio. Esse CR aqui nós podemos afirmar que a medida dele é maior do que a medida do raio, tá bom? E esse S aqui, ó, nós podemos afirmar que a medida dele é menor do que a medida do raio, tá bom? Essas são as 3 situações que nós temos em relação ao estudo do ponto e a circunferência, a posição relativa dele. Então, olha só, primeiramente o ponto T, né? O ponto T pertence à circunferência. Por que ele pertence à circunferência, professor? Porque a medida dele é igual à medida do raio, tá bom? O segmento do centro da circunferência até ele é igual à medida do raio, então ele pertence à circunferência. O ponto R, ele é exterior à circunferência, ou seja, externo à circunferência, ele é maior do que o raio. Então, se ele excedeu a medida da circunferência, podemos dizer que ele é exterior, né? Então, ele é maior do que a medida dele é maior do que o raio. E o ponto S é um ponto menor do que a medida do raio, então ele é interior à circunferência, tá bom? Então, temos aqui abaixo, gente, a nossa descrição que vocês podem observar, olha só. Tá aqui, ó, a distância de P até o C, né, que é o ponto P até o ponto C,
é igual ao raio, ou seja, o ponto P pertence... Agora, aquilo que eu falei agora há pouco, né? O ponto P, ele pertence à circunferência. Se a distância BC é maior do que o raio, então podemos afirmar que o ponto P, ele é exterior à circunferência. E se a distância do ponto PC for menor do que o raio, então o ponto ele é interior à circunferência. Exemplo, vamos colocar um exemplo da vida real. Digamos aí que nós pegamos um elemento qualquer, né? Vamos considerar uma pessoa, certo? E ele resida em Manaus, né? Aqui no município de Manaus. No município de Manaus, então, podemos dizer que esse elemento ele pertence aqui ao município de Manaus, né? Ele faz parte, está contido no município de Manaus. Mas se ele morar em Iranduba, ele não pertence mais ao município de Manaus, certo? Ele já pertence a outro município, ou seja, ele já excedeu ali o limite entre Manaus e Iranduba, né? Professor, e o que seria aí o valor em ser pertencente e interior, né? Bom, digamos aí que o rio, né, seja a fronteira entre Iranduba e Manaus, né? O rio Amazonas, não, o rio Amazonas não, esse aí é o rio Rio Negro, né? E o Rio Negro tem aí o limite, né? Então, digamos, se ele estivesse morando ali entre Rio Negro, ou desculpa, Iranduba e Manaus, ele estaria pertencendo aí, ó, tanto a um município quanto a outro, né? Então, se fôssemos pegar aí como uma medida de raio, né? O raio da circunferência fosse até ali a ponte do Rio Negro, poderíamos dizer que esse sujeito, esse elemento, ele está aqui em Manaus. Agora, se ele estiver pertencente à circunferência, né, ele pertence aqui ao município de Manaus. Se ele estiver internamente, significa dizer que a distância dele é menor de que ali ao raio da circunferência, né? E se ele exceder, significa que ele não pertence ao município de Manaus. É um exemplo bem mais prático para a gente entender, tá bom? Beleza. Agora que nós fizemos essa comparação, vamos para mais um tópico, tá bom? Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o nosso Excel, né? Vamos para o próximo tópico. A posição relativa, gente, entre reta e circunferência. Professor, qual é a diferença de ponto e circunferência e reta e circunferência? As posições. Porque ponto é um ponto, a circunferência. Já a reta não. A reta já não vai ser mais um ponto. Vai ser mais de 2 pontos, né? Então, temos 3 retas aqui, ó. A reta T, a reta U e a reta V. Nós temos 3 situações. Ela pode ser tangente, ela pode ser secante ou ela pode ser exterior, ou simplesmente você poder dizer que ela não toca na circunferência, né? Então, anotem aí, se você não prestou atenção nas aulas anteriores, eu quero que você anote nesse momento. Estou falando com você mesmo, que está prestando atenção na aula agora. Acorda, acorda, acorda. Vamos lá, porque precisamos aí entender como é que nós podemos relacionar a posição relativa da reta e circunferência. Temos 3. A primeira, ela é tangente. Por que ela é considerada tangente, professor? Porque ela toca em apenas um ponto na circunferência. Qual é a reta tangente aqui? É a reta T, tá bom? Ela é tangente porque ela toca em apenas um ponto na circunferência. Quando que ela é considerada secante? Ela é considerada secante quando ela toca em 2 pontos na circunferência. Que reta é essa, professor? É a reta U, porque ela está tocando aqui, ó. Vamos ver se dá para colocar aqui para vocês, para ficar bem mais claro para vocês entenderem, né? Aqui, ó, digamos que essa reta ela tocou aqui, certo? Nesse ponto. Já essa outra reta ela tocou nesse ponto aqui e tocou também nesse ponto aqui, né? Então tocou em 2 pontos na circunferência, ela é secante. Bom, agora temos aqui uma exterior ou externa, né? A externa ela não toca em nenhum ponto de circunferência, então nesse caso ela é exterior. Bom, essas 3 situações nos dá a seguinte informação. Ela pode ter a distância dela, né? A distância das 3 retas tem a seguinte situação. A reta tangente, a distância dela é igual ao raio, tá bom? A reta secante, a distância dela é menor do que o raio. E a reta exterior, a distância é maior do que o raio. E o que é o raio, professor? É o segmento que sai do ponto central até a borda da circunferência, tá bom? Então, por que ela é aqui? Ó, observe que a reta é a reta, tá? A posição relativa da reta, não é do ponto. É dessa reta, é dessa reta e é dessa reta, tá bom? Em relação ao raio. Então, turma, aí nós tivemos, ó, essas situações que envolvem a posição relativa do ponto e a circunferência
e a posição relativa da reta e da circunferência, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem com bastante atenção para que não fique em dúvida na hora de você for resolver a sua avaliação, tá bom? Então, relembrando aí o nosso conceito estudado na nossa aula de hoje, falamos sobre circunferência, centro da circunferência, né, as coordenadas do centro da circunferência. Falamos também da equação geral da circunferência, a equação reduzida da circunferência e posições relativas em relação ao ponto de circunferência e reta de circunferência. Mas, professor, além disso, ainda tem mais alguma relação que envolve as posições relativas? Sim, quando tem circunferência e circunferência, que é o que nós vamos ver agora. Temos também aí, deixa eu fazer aqui esse item, né? Beleza. Agora temos a posição relativa, gente, entre duas circunferências. Observe que é a mesma situação. Assim como nós estudamos da reta e circunferência, também há as posições relativas entre circunferência e circunferência. Quais são, professor? Ela pode ser exterior, ela pode ser tangente ou ela pode ser secante. Qual será a condição de existência para essas três situações? Exterior ou externa é quando ela não cruza, ela não toca uma a outra, né? Elas são externas, ou seja, duas circunferências que não se cruzam em nenhum momento. A secante, né? A tangente, que nesse caso aqui, ó, a tangente, elas vão se cruzar em apenas um ponto, ou seja, elas se tocam em apenas um ponto. E aqui temos as retas secantes, as circunferências secantes, que elas vão se cruzar em dois pontos, tá bom? Então essa aí, ó, é a forma de posição relativa entre duas circunferências. E não é diferente, pessoal. Também nós podemos verificar aqui, ó, que existe circunferências que estão internamente tocando dentro da circunferência e não externamente, que fazem parte, né? Então as circunferências são tangente internamente e externamente, certo? E também são internamente, tá bom? Beleza? Então essas são as três situações. Olha aqui, ó, a nossa conclusão. A distância em relação ao ponto é maior do que o raio 1 mais o raio 2, ou seja, esse raio 1 e o raio 2 aqui, ó, raio 1 e o raio 2 é maior a distância, né? Que nesse caso é do centro. Aqui, ó, a distância é igual ao raio 1 e raio 2, ou seja, as mesmas distâncias, são a soma dos dois raios, né? E a questão número 3 aqui, né, é de tangente, de secante, é o raio 1 menos o raio 2 é menor do que a distância do raio 1 mais o raio 2, tá bom? Essa aí é a situação que nós temos sobre posição relativa entre duas circunferências. Beleza, turma? Tranquilo? Então, na nossa aula de hoje, nós podemos aí falar um pouquinho sobre a circunferência, né, de uma forma geral. Eu espero que nessa aula você tenha relembrado esses conceitos, tá bom? Porque vai ser muito preciso na nossa próxima semana de recapitulação ou revisão, fazermos a aplicação de exercício antes de acontecer as avaliações bimestrais de vocês, tá bom? Lembrando que a nossa avaliação bimestral vai ser dia 22, tá? Já está marcado para o dia 22. Provavelmente, se não acontecer nenhum evento aí que possa mudar esse cronograma, nós vamos manter dia 22, vocês estarão fazendo a avaliação bimestral de vocês. Beleza? Tranquilo. Então, nós vamos ter aí, ó, essa forma de estudo, né, sobre a circunferência. Tá bom, turma? Então, por hoje eu vou finalizando aqui a nossa aula. Vou deixar para vocês as atividades propostas no livro didático e no livro de atividade. Vocês precisam atualizar, tá bom? Estarei enviando aí uma atividade de fixação no caderno para vocês fazerem para tirar suas dúvidas, tá bom? Estarei fazendo aí algumas observações, colocando isso em questões, tá? Bom, então me despeço por aqui, meu muito obrigado. No nosso próximo encontro nós vamos dar continuidade do estudo, vamos falar de estudo das cônicas e também da matemática financeira, né? Estudar sobre os juros compostos, juros simples, taxa anual, valor atual, então vários elementos que falam sobre a educação financeira, tá bom? Mas na aula de hoje nós tiramos o tempo aí, ó, somente para revisar esse conceito aí da circunferência, tá bom? Então, desejo a vocês aí um ótimo final de semana, tá? Muito obrigado pela sua participação. Qualquer dúvida que você tiver relacionada aí à nossa recapitulação de hoje, você pode estar enviando aí a sua mensagem. Não esquecendo que você precisa atualizar o seu livro didático e o seu livro de atividade. Quais são as questões, professor, que o senhor passou? Bom, são várias questões, né, gente? E aí,
no decorrer de cada aula eu deixei aí sempre uma agenda para vocês fazerem. Mas, de uma forma geral, o livro didático atualizado e o livro de atividade para que vocês possam somar ponto e incluir na média de vocês, tá bom? Bom, então vamos finalizar nossa aula, deixando aí para vocês a atividade no caderno, para vocês fazerem no caderno, tá bom? Após o término da videoaula, você vai pegar e escrever as questões no caderno para eliminar suas dúvidas, tá bom? Da nossa aula de hoje. E aí, na próxima semana, vamos dar continuidade na nossa recapitulação e enviar algumas questões para a gente juntos aqui resolvermos e eliminar as possíveis dúvidas que ficaram durante a semana, tá bom? Beleza, então me despeço por aqui, meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau, turma!